Bom, nós estamos na nossa hora, né? Nós vamos fazer uma prece para a gente Boa começar. noite, né? Boa A noite para todos. todos. Um prazer vocês todos estarem aí hoje. É a nossa aula 36, é a aula final, né? Nós estamos terminando hoje o curso de transição. E a gente já tem aí um plano aí que está se desenrolando para começar um curso de doutrina, mais os livros, e principalmente o livro dos Espíritos, no mês de março. É um curso já com mais tempo de duração, né? Porque você estuda o livro praticamente todo e mais alguma coisa. Mas vamos fazer nossa prece, então? Você faz para a gente? Por favor, professor. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, mais uma vez por estarmos aqui reunidos, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, e que todos que possam participar desse trabalho, encarnados e desencarnados, estejam recebendo as informações, os aprendizados que todos nós precisamos, e que Jesus nos abençoe sempre, graças a Deus. Ô, gente, eu estou observando aqui que a aula 36, dividido por 4, exatamente 9 meses. É o tempo de uma gestação, né? Interessante isso, né? Que tudo que foi gestado ao longo desses 9 meses, que agora que cresça, que floresça, né? E dê bastante flores e frutos. É isso aí. Muito bem. Na aula passada, nós terminamos e deixamos que vocês dessem uma olhada na lista e falamos que deixaríamos algum tempo no início para alguma dúvida, se tiver. Se não tiver, a gente já segue na aula já, né? Estou dizendo mais para a Yolanda, para o Maurício, e se tem alguma coisa a colocar, vamos colocar, senão a gente vai seguir, né? Viu, Ruela, eu formulei, eu assisti a aula ontem e hoje de novo, a última aula, e formulei alguma coisa, tá no meu notebook, em casa. Depois eu vou mandar... Manda pelo WhatsApp. A gente pode continuar nos falando. Na verdade, não foi nem dúvida, foi o que eu entendi depois da tua explicação e das 2 vezes que eu assisti, ficou bem elucidado, mas se pairar alguma dúvida no que eu vou colocar, aí você me esclarece. Ok, Maurício. Manda pelo WhatsApp, então. Yolanda, quer colocar alguma coisa? Quer colocar depois pelo WhatsApp também alguma coisa? Depois sem problema. eu mando pelo WhatsApp. Tá bom, tá ótimo. Bom, então vamos lá. O que é esta aula aqui, 36? Na verdade, é uma aula para nós concluirmos o curso, o final do curso. E a conclusão, basicamente, nós não entramos em nenhum assunto novo. O assunto novo terminou na aula passada. Aqui nós vamos fazer um retrospecto, mostrando quais eram os objetivos que nós tínhamos nesse curso lá no começo, nas primeiras 2, 3 aulas, e o que nós fizemos, para a gente ver se a gente concluiu tudo que a gente tinha prometido. E nesse aspecto de a gente analisar aquilo que nós tínhamos programado e o que nós fizemos, a gente dá uma repassada brevemente em alguns conceitos que vai reforçar aquilo que nós estudamos, e para as pessoas que não tiveram oportunidade vão ter também assim uma pequena amostra daquilo que nós fizemos aqui nesse tempo. Esse é o ponto. E, de novo, qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode interromper a qualquer momento, sem problema nenhum. A gente adora ser interrompido, eu e Grace falamos isso, né? Não tem problema nenhum com isso. Interrompam, falam, estou com uma dúvida, não entendi isso, sem problema nenhum. Ok? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa é o processo do curso. Foi a primeira coisa que nós apresentamos quando a gente começou o curso, foi o processo. Ele tinha um processo. O processo consiste num objetivo, de que maneira nós iríamos chegar nesse objetivo e qual o produto final, quer dizer, o que a gente queria com esse curso, de fato, né? Então, o objetivo era conhecer o processo de transformação que está e estará ocorrendo no planeta Terra, nos planos encarnados e desencarnados, nesse momento de transição. Então, o curso tinha esse propósito, esse objetivo. Olha, a gente vai estudar alguns assuntos, alguns livros, vai olhar a codificação, vai olhar os livros que eu já expliquei da transição planetária, vários livros com o objetivo de entender esse processo, quando começou, o que estava acontecendo, as questões no mundo espiritual, os trabalhos no plano espiritual, né, as mensagens.
de Kardec, a nova geração, a mensagem de Jesus, lá na época dele, que ele fala do sermão profético, né? Ou Apocalipse de Jesus, que alguns dizem, né? Mas ele fala do processo de transição, e é muito interessante, há 2020 anos atrás. Então, esse era o propósito, é falar sobre isso, de maneira que as pessoas participem, estudando, discutindo as dúvidas e ponto de vista. E incluímos algumas atividades extra-classe, que eram alguns vídeos que eu sei que algumas das pessoas viram, e algumas pessoas que estavam com a gente no curso, com o tempo, essas pessoas foram saindo, principalmente pessoas que eram daqui de Taubaté, porque eles perceberam que alguns assuntos que nós íamos tocar, eles já tinham estudado alguns até 4 anos, né? Durante 4 anos, que era de um outro curso que a gente dava. Então, eu tinha alunos que já estavam no curso desde o primeiro curso, e durante 4 ou 5 anos eles continuaram. Então, essa é a maneira que nós íamos fazer, e assim nós fizemos, né? Algumas pessoas tinham dúvida, mandavam, na hora da nossa discussão em aula aqui, as pessoas colocavam suas dúvidas, então foi bastante interessante. E no final de tudo, tem que ter um produto. Você estuda um curso e você quer um resultado final. E qual que era o resultado que nós queríamos com isso tudo? É que todos que participaram tivessem um mínimo de conhecimento, pelo menos satisfatório, do que é a transição, né? O que é a transição, as nossas responsabilidades como seres a viverem num planeta de regeneração. Então, se nós formos para um planeta de regeneração, ou se nós estamos no planeta de regeneração, quais as nossas responsabilidades? E aí nós falamos, né, das características dos espíritos de um planeta de regeneração, e que nós deveríamos discutir as capacitações para isso. Também era um produto. Saber quais as capacitações, o que nós precisamos ter para merecer estar num planeta de regeneração. Bom, esse era o curso, o que o curso queria é isso aqui. Tá bom, então, a gente fez uma breve apresentação do que nos espera nesse curso, agora mais detalhado. E nós dividimos o curso, não sei se vocês vão lembrar, em 3 partes, né? Ele foi dividido em 3 partes, porque desde que nós estudamos sobre a regeneração, isso há mais de 6 anos atrás, num curso lá de Louveira, desde aquela época, a gente percebeu que o processo de separar em 3 partes era o mais lógico, mediante os livros que a gente estava estudando. Por que em 3 partes? Porque você sempre tem uma grande introdução para explicar muitos aspectos conceituais, depois você tem que falar do que os espíritos esperam de nós, e por último falar, tá bom, e o que nós temos que fazer em nós para nós merecermos estar lá? Então, o primeiro item foi uma análise dos livros, já que a gente estudava 3 livros, que era o Futuro Espiritual da Terra, Checkmate nas Sombras e a Decisão, nós queríamos fazer uma análise dos livros. É isso que nós fizemos, né? Uma análise das mensagens dos instrutores sobre o momento e instruções sobre a regeneração. Aí nós falamos, como será a Terra de regeneração? Se vocês lembram, nesse aspecto, nós explicamos como é que vai ser um planeta de regeneração em vários sentidos. Por exemplo, no sentido de instituições, de religião, as pessoas, os relacionamentos, o processo de solidariedade, todo esse arcabouço sociológico, vamos dizer assim, de relações, de fraternidade, de envolvimento com as instituições religiosas, de educação, mesmo política, tudo isso estava nesse item, como será a Terra. Depois nós falamos como está se dando os resgates no mundo espiritual. Então aí nós saímos da Terra e fomos para o plano espiritual da Terra. Plano espiritual, e falamos muito do livro Checkmate nas Sombras, e Decisão e Futuro Espiritual também. Nós falamos de quê? Dos processos que ocorrem no mundo espiritual. Como é que é feito os resgates? Como é que é feito o processo de extradição, né, vamos falar assim, em que espíritos são levados para outros planetas, que isso já começou há um bom tempo, né? E nós estamos falando de uma quantidade muito grande, gente. Eu estava lendo um livro umas 2 semanas atrás, preparando uma palestra, e aí eu tenho uma curiosidade, e nesse livro o espírito fala que foi feito um censo mais ou menos há 20, 25 anos atrás, e que foi constatado mais ou menos 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados.
Então, se você tem 8 bilhões de encarnados, você tem mais ou menos 20 a 25 bilhões de desencarnados. E ela faz ali uma análise muito rápida, falando assim, ó, desses tantos que você está vendo, de 30, mais ou menos 6 bilhões são espíritos que já estão vivendo a regeneração, estando aqui na Terra, já são espíritos melhorados, e uma quantidade de mais de 3 bilhões de espíritos são espíritos iluminados, são mensageiros do plano astral, do plano mais superior, inclusive trabalhadores de Jesus, o próprio Jesus, que estão nesse grupo, que são aqueles que estão coordenando o processo. Então, você vê, não são 10 nem 100, são bilhões. Mas aí você tem 12 bilhões de espíritos ainda atrasados. 12 atrasados. O que são os atrasados? Mais ou menos 5 a 6 bilhões de espíritos trevosos, espíritos renitentes no mal. E desses, uma boa parte, mais de 2 bilhões, estão encarnados. Então, vai entendendo mais ou menos essa conta aí. Depois eu até coloquei num papel, para mim ter uma ideia, que você vai falando os números, vai perdendo. Então, você tem mais ou menos uns 2 bilhões de espíritos encarnados, que são ainda espíritos bem atrasados, uns 3 ou 4, e ainda tem aqueles que já foram levados, estão sendo levados todos os dias. Depois você tem, ela falou, uma quantidade grande, entre 4 a 5 bilhões, que são espíritos indiferentes. Indiferentes são aqueles espíritos que não faz diferença plano espiritual, Deus, nada disso importa. É a vida, só vai levando a vida. Então vocês vão vendo que a coisa não é muito simples. E tem uma quantidade entre 4 a 5 bilhões, encarnados e desencarnados, são espíritos que estão numa luta, estão buscando ser melhor. Então, aí você tem um panorama do planeta Terra no processo de transição. O que a gente entende é que as pessoas que têm um desejo, uma vontade de melhorar, e não estou dizendo que são pessoas que já são bons, porque esses já estão no primeiro nível que eu falei, mas vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas que tem uma religião, os espíritas, que estuda, que busca, que tenta, que luta, que cai, esses estão nesse grupo último, são aqueles que estão tentando ser melhores, né? Então, existe aqueles que vão ficar na regeneração e que já é até a nível acima, que são aqueles primeiros que eu falei. Existe aqueles que vão ficar na regeneração, que já são espíritos melhorados. Existe os que vão ficar na regeneração, que é 4, 5 bilhões, que são espíritos como a maioria de nós, que é a grande maioria, que são os que estamos buscando ser melhor. Não somos ainda, mas estamos buscando ser melhor. E faz sentido isso? Faz como? Uma regra muito simples, que nós vamos ver daqui a pouco. Eu vou mostrar, linkar isso com a regra que Kardec coloca na mensagem. E novas atitudes e vibrações necessárias para continuar na Terra. Então, aqui a gente falou lá no curso, no começo, quais as atitudes que nós temos que mudar, as vibrações que precisa para a gente continuar na Terra, né? Precisa ter um engajamento, precisa ter uma vontade, um desejo de fazer algo melhor. O amparo espiritual que está acontecendo, que é muito grande, mas também tem um lado desses espíritos que ainda são muito precários em termos de espiritualidade, que encarnaram, que estão fazendo muita confusão no planeta. A gente está vendo aí as violências, as coisas assim, que você olha e fala, não, mas a gente não via isso no passado, assim, de graça, sem nada. A gente liga a televisão e começa a ver coisas que você não acredita, são coisas absurdas. O que é? É esse movimento de espíritos muito endividados que estão encarnados. E falamos das instituições, ou seja, todas as organizações de educação, política, religiosa, em geral, né? Não falamos das empresas, mas elas também se encaixam aqui, né? Num planeta de regeneração. E também os seres, ou seja, todos os seres no planeta de regeneração. Esse foi o primeiro item que nós discutimos aqui, talvez 2 meses e meio, por aí nós gastamos para falar isso aqui. Eu vou passar para o item 2, mas eu queria saber se alguém tem comentário, se alguém lembra alguma curiosidade, qualquer coisa que você lembrar de pergunta, aproveita agora antes que eu vá para o item 2, senão a gente vai.
Ok? Então vamos para o item 2. O item 2 é um item grande, né? O primeiro foi mais rápido, o item 2 é grande porque ele tem muitas questões para ser discutido. Porque ele fala de quê? Ele fala do ser e a transição. Então, o ser, ou seja, todos os seres, os habitantes encarnados e desencarnados, e a transição. Então, é um estudo sobre nós, o ser, para nos colocarmos em condições de permanecer no planeta, que vai ser um planeta de regeneração. Então, a gente tem que falar o que somos, né? O que nos compõe como seres humanos. Ou seja, um mínimo de conhecimento do que realmente somos nós. O que é um ser humano? Porque se nós consciencialmente somos descendentes dos irracionais, nós trazemos muita coisa do irracional para nós, a nível de emoção, de violência, né? De instinto, tudo isso veio com a gente. Isso é a base de muita coisa. Mas nós temos que saber, nós não somos um ser irracional, nós somos um ser racional. Então, dentro da composição de um ser humano, muitas coisas são diferentes do animal. E nós precisamos saber disso, para a gente aprender a valorizar isso. Afinal, nós estamos em evolução. A gente não pode viver como um ser irracional, e no mundo que nós estamos vivendo, a gente vê todo dia muitas notícias, muitas informações de pessoas com o corpo de ser humano, mas se envolvendo ou se relacionando na vida como um ser irracional. Isso a gente vê demais, coisas absurdas, né? Quais são as nossas capacidades e onde estamos na transição? Então, é assim, se nós estamos estudando o que nós somos, nós temos que entender quais são as nossas capacidades. Que capacidade eu tenho? E dentro das minhas capacidades, eu tenho condição de estar na transição, de ir para uma regeneração, ou eu não tenho condição de ir para uma regeneração? Só para vocês terem uma ideia, eu estava estudando um assunto essa semana, e a gente vê isso na prática, em que nós estamos num planeta de expiação e provas, mas que ainda temos, nesse planeta, espíritos que não são de expiação e provas, são primitivos, antes de expiação e provas. E isso é fácil perceber. Existem alguns programas no YouTube, que às vezes eu vejo, esse dia a Grace estava vendo comigo, que fala de tribos primitivas, tribos de índios que não têm nenhum contato com a civilização, são mesmo bem, bem precários. São os seres que estão aqui, mas que são de primitivos. Quando a gente migrar para a regeneração, vivendo na regeneração, vai ter também alguns nichos de espírito que não são de regeneração, são de expiação e provas, e que poderão ficar lá se depender de alguma coisa, senão serão levados para o mundo de expiação e provas no início. Então, esse é um aspecto que acontece, né? Então, o que eu preciso fazer? Quais são as ferramentas, quais são as capacitações que eu tenho disponível para me movimentar e merecer viver na terra de regeneração? Eu preciso saber disso, né? O que eu tenho em mim, como um ser humano, que são ferramentas, que são capacidades, que se eu trabalhar com elas, eu vou merecer ficar na regeneração e vou evoluir. Tudo isso nós discutimos, né? Nós discutimos sobre isso aqui. E aí, como eu preciso saber o que fazer primeiro, porque se você não sabe o que fazer primeiro, você vai fazer o segundo, vai tentar fazer o terceiro, e assim não funciona. Você não vai se perder. Então, o que a gente tem de capacitação, mas quais são os passos primeiros que eu tenho que dar? É mais ou menos comparado assim. A grande maioria dos seres desse planeta nascem e tem uma família. E muitas pessoas têm uma tendência, uma intuição para fazer algo de bom, alguma coisa boa. E a pessoa já pensa que fazer alguma coisa de algo de bom e de boa é ir para o mundo para fazer para as pessoas. Tudo bem. Mas, na verdade, o nosso nicho é a família. O primeiro nicho que nós temos para fazer coisas boas, para transformar, para ajudar o próximo, é a família. Não quer dizer que a gente vai ser egoísta, que não vai ajudar o próximo. Não, ajudar o próximo sim. Mas não podemos fazer como muitas pessoas fazem, de deixar a família, briga com a família, vive mal e vai fazer alguma coisa fora. A pessoa precisa compreender que a família é o que Deus nos deu como o primeiro estágio de evolução. É o que fazer primeiro.
a gente vai na rua, vê pessoas com dificuldade, a gente ajuda. Ok, não é esse ponto. O ponto que nós estamos falando aqui é um ponto de relação mesmo, um relacionamento. Então, na família, nós vamos ter as pessoas que a gente se dá bem e aquelas pessoas que a gente tem dificuldade. Isso é muito comum, porque nas famílias nascem as pessoas que têm dificuldade entre si de outras vidas. Mas é ali que precisa haver a educação espiritual. Então, o que preciso transformar, cada um vai saber. Mas a gente pode dizer, como regra geral, egoísmo e orgulho. É uma regra geral do Kardec para todo mundo. Mas, no detalhe, é cada um que vai saber. Eu sou uma pessoa muito vaidosa. Eu sou maledicente. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. Eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu sou intolerante. Eu sou impaciente. Já viu quantas coisas tem para a gente buscar em nós e compreender? Olha, não dá para fazer tudo, mas tem alguma coisa que eu gostaria de trabalhar. Eu vou trabalhar uma coisa específica. Você escolhe e fala, vou usar isso aqui para me relacionar melhor na família. Se eu estou sendo intolerante com meus irmãos, ou com minha mãe, ou com meu filho, ou quem quer que seja, vou trabalhar isso, vou começar a trabalhar a minha tolerância. A Grace quer fazer um comentário. Então, gente, essa análise, né, que está sendo proposta é interessante a gente pensar, né, porque hoje mesmo nós comentávamos o seguinte, falando pessoalmente, falando de mim, falando que de tudo que conheço do nível do espiritismo, confesso que não sou uma grande estudiosa, ela é bem mais do que eu, mas de tudo que eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem suficiente e acredito que se todos vocês fizerem também essa análise, vai chegar à mesma conclusão. Nós temos toda a condição, diante do conhecimento que temos, de sermos pessoas, no mínimo, uma pessoa bem estruturada, não vamos dizer perfeitos, que estamos muito longe de uma perfeição, até com todo o conhecimento que temos aqui na Terra, a gente estaríamos longe ainda de sermos perfeitos. Mas com o conhecimento que temos, nós temos condição de ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, com senso crítico, com discernimento, com boa vontade, com amor ao próximo. Não sei se vocês concordam com isso. Se nós colocássemos todo o conhecimento que nós temos do Evangelho de Jesus, de tudo que a doutrina espírita tem nos trazido, nós teríamos condições plenas de sermos uma pessoa ultra equilibrada. E qual de nós, honestamente, acredito sim que tenham pessoas que tenham esse perfil, mas a maioria de nós, quando a gente faz uma análise, tem muita brecha ainda, né? Quantas coisas que a gente faz que não gostaria de fazer e, infelizmente, a gente faz. Quantos escorregões que a gente dá na vida, né? Quantas coisas ainda que precisamos trabalhar dentro de nós, né? Mas isso tudo é muito importante da gente ter essa percepção, da gente já trabalhar, observar dentro de nós aquilo que nós temos, aquele alvo, aquele objetivo que nós temos, através do nosso conhecimento de sermos essa pessoa mais sensata, mais equilibrada, aquilo que nós conseguimos, né? E nós temos condições de caminhar para alcançar esse objetivo, né? E aí, né, entra nesse item o que eu preciso transformar e vamos analisar agora essa questão, quem vai e quem fica, que também foi falado lá atrás, né? Para quais são as condições necessárias para essa seleção. E nós vamos ter uma boa surpresa, que acredito muito, todos nós somos fortes candidatos a continuarmos aqui na Terra. E vamos, se Deus quiser, ainda vou te dar um abraço, viu, Verinha? Você, Nayara, todos lá na regeneração. Quando iremos nos encontrar, aliás, com todos, né? Vamos passar ainda para frente. A Grace está falando para a gente, então, né, o que preciso transformar, e quem sabe é cada um. Ninguém pode dizer para o outro, você precisa mudar isso, você precisa transformar isso. Não, assim não funciona. Porque todos nós precisamos transformar muita coisa. Na verdade, não é o quê, é uma fila de coisas que nós precisamos mudar. E nessa fila, a gente vai ter mais sucesso, ser mais, né,
efetivo se a gente colocar na frente aquilo que é mais importante para fazer e que é possível fazer. Porque se você coloca algo que é muito longe, né, vamos pensar numa coisa muito longe. Eu não vou ser mais egoísta. Você não vai conseguir. Porque o egoísmo é uma força base da sobrevivência que depois do nível que nós chegamos, ele já não é tanto uma força. Ele é força base de sobrevivência, mas ele já começa a ser um mal. No início, não. No início era uma força base de sobrevivência. Então você tem que escolher coisas que você consiga fortalecer esta vontade de mudança. Imagine que você escolha alguma coisa mais simples e você luta com aquilo, e tenha certeza, a luta não é pequena em qualquer coisa. Mas você percebe que está vencendo. Aquilo vai te dar uma força para você dar uma outra empreitada. O importante nisso tudo, né, é a gente ter essa consciência. Isso. Fazer essa análise, não passar nossos dias, a nossa vida, um dia após o outro, sem esse análise. Por isso que batemos tanto nas últimas aulas sobre a questão de discernimento, senso crítico, né? De nós analisarmos, né, bastante essa questão. Né? Aquele livro, Lírios da Esperança, da irmã Dufour, fala muito sobre essa questão, que é um livro em que o Eurípides Bassanufo, sua equipe, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos, que relatam casos de nós espíritas, de outros também, mas tem um enfoque de nós espíritas ao desencarnarmos. E é uma surpresa, às vezes, bem triste, né? Muitos de nós pensamos, não fui ao centro espírita, fiz palestra, fiz trabalhos sociais, tal, fiz isso, fiz aquilo, mas chegamos lá falidos. Né? Então, né, hoje até também um comentário que um companheiro lá no centro falou assim, olha, nós estamos arrecadando muitos bônus horas, os trabalhos eu fiquei quieta, assim, olhando. Aí eu falei, oh, meu Deus, eu não quero desanimar, não, mas a gente não está com essa bola toda, né? A gente não pensa que é um trabalho assim, que a gente faz aqui que vai dar essa capacitação para a gente, né? de ter uma vaga garantida numa situação de bem melhorada. Né? Acho que temos muita coisa, com muita humildade, se a gente fizer. É preferível a gente ter essa consciência do que a gente se encher de ilusão. Eu tenho muitos bônus horas, porque eu vou todo dia ao centro, tudo. Não é querendo puxar o tapete de ninguém, gente, mas não é a Grace que fala. Os espíritos lá, Eurípides Bassanufo, irmã Dufour, doutor Inácio, aquela outra dona Maria Modesto, e tantos outros falam isso com tanta clareza, até né, a Maria Modesto alerta o doutor Inácio, fala, precisamos alertar os espíritas. Quer dizer, a gente fica cheio de ilusão, né? Eu faço prece todo dia, já estamos capacitados, sou médium, dou passividade. Não, tem coisas, sobretudo, no nosso interior. São as obras externas, são fáceis, muitas vezes, da gente cumprir, mas o nosso interior, nós temos que trabalhar muito, meus queridos amigos e irmãos, e vamos juntos, através do conhecimento, do estudo, a gente tem esse discernimento, a gente tem esse olhar para nós mesmos. A gente sai da gente olhar eu mesma, olhar para mim mesmo e analisar com muito carinho, com muito amor. E tipo, olha, isso você pode ser melhor. E a gente mesmo se dar a mão, se acolhe, se abraça e fala, sim, eu posso ser melhor. Sou filho de Deus, eu vou ser melhor. E aí, com a ajuda da espiritualidade, né? Ajuda um dos outros, essa ajuda mútua que nós estamos tendo, essa energia que um vai envolvendo o outro, a gente consegue, sim, ser melhor. Então, vamos lá analisar as condições para essa seleção, quem vai, quem fica. E nós vamos ter uma boa surpresa que nós, se Deus quiser, estaremos incluídos. Deus sempre quer. Deus quer. Uma coisa importante, a gente às vezes, a gente já está quase 50 anos dentro de doutrina espírita, estudando bastante, né? Porque a gente sempre estudou muito, sempre se envolveu muito.
Mas sempre observei uma coisa assim, na minha cabeça. Sempre a minha cabeça fala assim, ó, isso é forma, isso é essência. Isso é forma, isso é essência. Aquilo que é forma precisa existir. Você não chega na essência sem a forma. Mas o problema é que as pessoas se perdem na forma no seguinte sentido. A pessoa faz palestra, faz estudo, vai na casa espírita, dá paz, faz todo esse aspecto. E ele, às vezes, gasta tempo enorme de sua vida fazendo isso. Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é importante. Mas, no fundo da história, isso tudo é uma prestação de serviço que ele faz para uma instituição, para as pessoas. Mas o que ele está fazendo para ele? Para a sua transformação? Ele sabe o que ele precisa transformar? Essa é uma pergunta de cada um. Eu sei o que realmente... Porque não adianta a gente dar uma resposta conceitual para isso, ou genérica. Muita coisa. Egoísmo, orgulho. Não adianta. Você tem que pôr uma fila de prioridades na vida. Né? O que eu vou fazer primeiro? Qual é a coisa que eu realmente acho que eu tenho que começar? Porque o ponto que funciona assim, na medida que você entra numa batalha, que é uma batalha, né? Numa luta, buscando virtude e vencendo vícios, você tem que escolher um campo de batalha que você tem um mínimo de condição de lutar e vencer. Isso não quer dizer que vai vencer, mas que você perceba que você tem um mínimo de condição. Se você não faz isso, é o que a Grace falou, que lá no Hospital Esperança, é um hospital que tem 15 a 20 mil pessoas internadas, vocês imaginam o tamanho disso. E que uma grande parte são espíritas, trabalhadores de 20, 30 anos de casa, presidente de casa e de tudo. Mas as pessoas fazem o mesmo, fazem um monte de coisa, aquilo é importante. Tem valor? Claro que tem. Mas volta, por que não? Mas e o que você vai fazer para você transformar você? Isso tudo que você fez? Ok. Mas para você transformar a você é que consegue. Então, tem uma passagem do Evangelho, que tem caixa aqui, que é a parábola do semeador. E vocês lembram todos o que é a parábola do semeador, né? Deus é o semeador que lança sementes. E aí ele lança sementes por todo o espaço, por todos os locais. E as sementes caem em locais diferentes. Vocês lembram que as primeiras sementes caem ao largo da estrada, que é um terreno duro. E aquele terreno duro, aquela semente fica ali, ela não frutifica, nem não dá vida alguma, e os pássaros vêm e comem a semente. Depois cai no espinheiro, cai na pedra, né? E cai no lugar que tem um solo raso, que é a pedra, e depois ele cai em solos férteis que são diferentes. Um dá 10, outro dá 30, outro dá isso. Né? Essa é a palavra do semeador. Existe uma mensagem de Erasto. Erasto, para quem estuda o Evangelho e os Espíritos, sabe que foi um espírito, que é um espírito muito evoluído. Ele trabalhou com Jesus, na época de Jesus, porque alguém já leu, já viu também que Jesus tinha os 12 discípulos, mas na verdade tinha 72. Tinha aqueles que eram mais íntimos e aqueles que seguiam Jesus, que trabalhavam com ele, mas era um outro nível. E Erasto era um deles. Inclusive, ele trabalhou com Paulo de Tarso. E ele é um dos que escreve algumas mensagens junto com Kardec. Ele é um espírito que vem trazendo informações do alto, já é um espírito muito evoluído. E ele tem uma mensagem que é muito interessante, que ele vai falar das condições, olha, naquela época, em 170, 180 anos atrás, ele já fala das condições que as pessoas precisam ter para que essas pessoas possam estar num processo de mudança e transformação para a regeneração. E aí ele tem uma frase que ele disse assim: o arado está pronto, arai. Só isso. O arado está pronto, arai. E aí, quando você pega isso e junta com a parábola do semeador, você vai entender assim, olha, qualquer um sabe, mesmo nunca tendo mexido com a agricultura, que, em geral, quando você pega uma terra, você tem que ter um processo de arar a terra para você jogar semente. Porque senão a terra está dura, não tem condição.
Então, tem aquilo que ara a terra. E o que o arado faz? Ele revolve a terra, né? Ele tira a terra do fundo, ele mexe na terra, faz a terra ficar fofinha, preparada para jogar sementes. Então, ele faz uma comparação muito interessante na palestra, aí já é uma pessoa que fala da palestra, que a terra somos nós, é o nosso coração. O nosso coração é a terra, que pode ser uma terra dura, que não aceita, que não está nem aí a semente vai embora e você não quis nem saber daquilo. Pode ser uma terra que até aceita a semente, mas a preguiça, o comodismo, a falta de envolvimento é como se fosse a terra que caiu na pedra, porque o coração está muito, né, preguiçoso, não quer saber de nada. E aí ela começa a brotar e já morre, porque a pessoa não tem ânimo, não tem energia para tocar à frente. E depois tem a terra que cai nos espinheiros, que também começa a crescer, mas os espinhos sufocam. E ele diz, é o coração que recebe a mensagem, começa a dar frutos, mas os espinheiros são as adversidades que ele encontra na vida, nas instituições, e a gente sabe que é assim. Em qualquer religião tem adversidade, tem situações difíceis de convivência. E a pessoa também não consegue vencer aquilo. E perde também a semente. E depois tem aqueles outros, né? Que a semente cai e dá 10 frutos, dá 20, dá 30, dá 40. E aí ele fala assim, tá bom, então o que precisa para resolver o problema da terra da beira da estrada, a terra dos espinhos e a terra da pedra e rasa para dar frutos? Você precisa do arado. O arado é que vai revolver a pedra, que vai fazer que aquela estrada que está com piso duro vai ficar fácil de plantar, os espinhos vão ser arrancados com o arado. Olha que interessante. E aí ele fala, e o que é o arado, então? Aí ele apresenta para a gente o arado. O arado é a doutrina espírita. É ela que faz isso na vida das pessoas. É ela que chega com os conhecimentos, com as informações, com tudo isso que a gente conhece, e ela vai nos transformando, mas se a gente quiser. Por quê? Porque ele falou, o arado está pronto, arai. Opa, tem um verbo no final. O que significa esse arai? Significa que você vai à casa espírita e você ouve todo aquele processo de conhecimento que é o arado, mas se você não fizer, né, usar o arado e arar ou arai, não adianta. Então, quem faz é cada um. Ninguém vai arar o seu coração, que às vezes é preguiçoso, é duro, é insensível, ninguém vai fazer isso por você. Vai te dar o conhecimento, ó, está aqui o arado, está prontinho, vai lá e usa isso aqui. A doutrina fala qualquer coisa, faz tudo por você. Qualquer situação difícil da vida, a doutrina tem uma colocação, tem uma maneira de te ajudar. Um consolo, exatamente, Grace, um consolo. Mas se você não quiser, você é o indiferente, você é o que é preguiçoso, você é aquela pessoa que não quer saber de estudar, não quer saber de nada, então a semente não vai dar fruto. Então essa é a mensagem para aquelas pessoas que olham nesse item 2, que nós discutimos ser, e ele fala, o que fazer primeiro e o que preciso transformar? Se essas coisas não forem perguntadas por nós para nós mesmos e não encontrar uma resposta, a gente tem que saber que a nossa vida está passando. E a gente vai desencarnar e eles vão falar isso aqui de novo para a gente. E aí? Vocês ouviram isso? E aí, o que vocês fizeram? Fizeram uma listinha? Fizeram uma observação? Perceberam que tinha coisa que você tinha que fazer um esforço para mudar? Essas coisas nós discutimos muito quando a gente falou do item 2, o C. E aí aqui vem quem vai e quem fica e quais as condições para essa seleção. Tudo isso que eu coloquei são lista de coisas que nós vimos. O que nós vamos fazer agora é olhar alguns detalhes disso aqui. Alguns detalhes, tá? Quando a gente falar quem vai e quem fica, nós vamos ver a lista completa, tá? Muito bem. Planeta de regeneração. Você quer ler um pouco? A Grace vai fazer um pouco para a gente aqui.
Então, gente, planeta de regeneração não é o planeta regenerado. Então, nós sabemos que nós estaremos em regeneração no processo. Não vamos chegar, né, e pronto, está feito, estamos regenerados, estamos espíritos com as competências, com as qualificações que o espírito regenerado tem, né? Estamos no processo, no início, né? Então, ele deixa bem claro que não, o planeta em regeneração não é um planeta regenerado. Ainda tem muito que se fazer por milênios dentro de um novo estágio. Consideremos a seguinte informação nos trazida por Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Kardec coloca: nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, predominando um e o outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-lo de modo geral como segue. Então, aqui ele está deixando claro que é uma classificação, não é absolutamente fechadinho, engessado, exatamente assim, mas está mostrando como esses mundos funcionam. Mundos primitivos, já saímos dele, né? Destinado às primeiras encarnações da alma humana. Mundo de provas, expiações, de expiações e prova. É o nosso mundo, né, gente? E qual é esse mundo? É onde domina o mal. É só nós olharmos para o nosso dia a dia, é só nós acessarmos a TV, os noticiários, que a gente não tem dúvida nenhuma, né? Hoje, fiquei chocada, eu nem vi, fiquei sabendo, de uns policiais que pegaram um rapaz, um motoqueiro, em cima de uma ponte, não sabia que estavam sendo filmados, pegaram, abordaram o rapaz e, de repente, pegaram o rapaz e jogaram o rapaz, assim, de cima da ponte, no Rio, depois apareceu o corpo do rapaz boiando. Então, é algo assim chocante, aterrorizante, né? Esse mundo que nós vivemos, onde, por exemplo, que nossos policiais que deveriam tomar conta, né, da população, comete coisas assim. Então, fica muito explícito essa condição ainda do nosso planeta, que o mal domina, né? E aí, aonde nós estamos nos candidatando, né, e se Deus quiser estaremos lá, os mundos de regeneração, nos quais ainda terá mal? Sim, ainda teremos coisas para espiar, mas vai ter um equilíbrio entre o mal e o bem. Então, e só ficarão nesse planeta de regeneração, vamos ver mais à frente com mais detalhes, aqueles espíritos dentre nós que realmente têm a vontade de se livrar do mal, que já não tem prazer no mal, que não tem, que está tocado o coração pelo bem. Então, esses que ficarão, aí seremos todos santos, só iremos os que são santinhos, que estão aprendendo, que fizeram tudo direitinho, não. Terá situações difíceis, né, coisas a nós melhorarmos, sim, com certeza. Mas ninguém que é uma pessoa cruel, maldosa, que ela é e gosta de ser, não vai caber, vai comportar mais dentro do nosso planeta em breve, se Deus quiser. E na sequência vem aí depois, quando passarmos por todo esse processo de regeneração, nós teremos mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Deve ser uma maravilha, né, gente? Se a gente pensar que um mundo onde só existe o bem, deve ser assim, acho que é até difícil para a gente imaginar, que a gente vive num mundo tão turbulento, né? Mas é o nosso caminho, todos nós chegaremos lá, né? E o mundo celeste ou divino, esse a gente nem tem condição de avaliar exatamente como é de tão além da nossa capacidade, né?
mas está lá, habitado por espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive homens, homens abraços com tantas misérias. Então a gente observa essas diferenças gritantes que tem no nosso mundo, né? É porque ainda estamos nessa condição, aonde o mal sobrepuja, né? Mas estamos caminhando. Se Deus quiser, a passos firmes, com muita determinação, para chegarmos num planeta, a termos um planeta onde esse mal não existe com tanta veemência, né? Que o mal já está se extinguindo, até desaparecer totalmente. É isso aí, uma coisa importante entender aqui, quando a gente olha a regrinha aqui, né, ó, expiação e prova, o mal sobrepuja o bem, né, domina o mal. Regeneração é meio a meio, só que tem um detalhe nesse meio a meio. O detalhe é que, apesar de ser meio a meio, o mal do regeneração não é o mal da expiação e provas, é muito diferente. O mal de expiação e provas não, é o mal cruel, é o mal da maldade, de fazer por gosto, por prazer, ainda tem isso. Mas na regeneração, o que acontece? Apesar de ainda estar equilibrado uma coisa com a outra, na regeneração, a propensão é ao bem. No mundo de expiação e prova, a propensão é o mal. Por quê? Porque domina. Então, existe uma tendência de reatividade, de grosseria, de reatividade e violência. Isso passa por todos nós. Quantas vezes a gente vê um ato de violência ou um ato muito grosseiro e a gente também fica com raiva disso? Porque ainda é algo que está lá dentro de nós. Mas e quando você estiver num mundo onde essas coisas não acontecem mais, e quando acontecer de um nível menor, as pessoas logo chegam com seus pensamentos, com as suas colocações de paz, de harmonização, de mansuetude. Automaticamente as pessoas vão se imbuir dessa nova maneira de viver. Isso é importante a gente compreender aqui. E a hora que vocês quiserem interromper para falar qualquer coisa, gente, fique à vontade. Aqui é aquele triângulo, né, que mostra as classes dos espíritos. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque ele é só para... uma simbologia, onde o Kardec coloca as ordens, né, primeira, segunda e terceira ordem, e as classes. Né? E aí, quando você olha na terceira ordem, propensão ao mal, ideias pouco elevadas, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Esse é o nosso planeta. E a gente vai ter que melhorar isso aqui. Né? Algumas considerações importantes que quando você fala para passar para a regeneração, tem alguma capacitação, tem alguma característica, tem que ter algum cuidado? Quais são as coisas mais importantes que nós temos que pensar? Primeira coisa, num planeta de regeneração, não haverão coisas que são muito fortes aqui na expiação e provas. Por exemplo, guerra. Não vai haver guerra. Não terá guerra, não terá esse tipo de dificuldades que nós temos. Se você pensar nas guerras hoje, a maioria das guerras é por um egoísmo ou por orgulho muito forte. A maioria das guerras é dominação, é querer tomar os bens preciosos ou o petróleo. Todas as guerras são motivadas por egoísmo e orgulho muito exacerbado. E egoísmo e orgulho exacerbado não haverá na regeneração. Haverá algum, haverá, mas não assim. A fome, a miséria. Eu nunca esqueço de falar esse número, gente. Mais de 2 bilhões de seres no planeta Terra têm deficiência alimentar grande. 800 milhões de pessoas morrem de fome todo ano. Então, essas coisas são coisas de um planeta que não tem solidariedade. Não vou nem dizer fraternidade, não tem solidariedade, não tem preocupação com o próximo. E crueldades. Essas coisas não existirão em regeneração. Então, quando você olha para isso, você já fala, opa, tiramos coisas muito graves da Terra, que além de gastar muito dinheiro, muitas riquezas, muitos recursos, causam um mal imenso às pessoas, e nós estamos vendo isso nas guerras que estão acontecendo, e algumas que estão acontecendo que a gente nem tem notícia, e que são muito terríveis. Né? São muito terríveis.
Então, isso são coisas que não vão existir. Ah, mas era um passe de mágica? Não, não é passe de mágica. É porque as pessoas que promovem, que gostam da crueldade, que promovem a fome e a guerra, não estarão aqui. Essa que é a diferença. Né? Essa que é a diferença. Agora, nós vamos colocar o que nós já tudo isso aqui que nós estamos colocando estão passando por cima, gente, e dando uma explicada, um resumo, que é coisa que nós já estudamos, e nós queríamos fechar o curso mostrando mais ou menos o que nós fizemos. Vamos ver algumas características do planeta de regeneração. Característica externa e interna. Por exemplo, externa, os corpos são iguais ao nosso. Então, se a gente olhar isso, fala assim, opa, esse nós estamos garantidos. Não tem mudança biológica. Pode ser que nós vamos ser mais bonitos, só isso. Que seja. Mas, assim, se tem alguma mudança biológica, provavelmente vai ser lá para o final e passando para o ditoso. Mas não tem mudança biológica no corpo. Né? Não é mundo superior, não é. O de regeneração não é um mundo superior. Mas tem um desejo de mudança. Apesar de ainda existir o mal, todos querem melhorar. Está repetindo aquilo que eu falei lá em cima. Mesmo não sendo superior, é muito melhor que dispersão e provas. Imagina você viver num mundo que vai ter diferentes pessoas com mais capacidade, menos capacidade, profissionais com mais capacidade, menos capacidade, mas todos vão ter direito à vida digna. Todos, sem exceção, terão direito à vida digna. Aí já muda o mundo? Já muda o mundo. Quem trabalha, como a gente trabalha, e vocês também, em comunidades mais carentes, né, às vezes com a Casa Espírita ajudando pessoas em dificuldades, de fome e tudo, imagina, isso não vai existir, porque as pessoas vão ter uma vida digna, de acordo com a sua capacidade, mas não serão invisíveis, não serão relegados a segundo plano. Os governantes, as próprias pessoas promoverão isso. Não terá essas diferenças imensas de riqueza e pobreza. Vai ter aquelas pessoas com mais conforto, claro, sem problema nenhum, mas não será nada gritante como hoje a gente tem as coisas absurdas que nós temos aqui. Então você imagina isso e pensa, olha, vai ter mais respeito ao meio ambiente, tudo isso nós discutimos lá atrás. As pessoas vão se preocupar mais com o planeta, né? Não vai ter um consumismo absurdo que nós temos aqui, porque isso é o processo de um mundo de exploração. A gente sabe de tudo isso. Isso tudo vai diminuir, vai ter uma visão solidária, de fraternidade. Então, essas são algumas características. Internas. Aquelas são externas, já deu para entender. Não tem guerra, não tem fome, não tem miséria, né? E característica, o corpo é igual, mas nós não vamos estar envolvidos mais em situações críticas, né? De miséria e de pobreza e de pessoas que exploram pessoas, que escravizam. Ainda temos escravos no mundo de hoje. Depois de mais de 200 anos de abolição das escravaturas, ainda tem escravos, infelizmente. E as internas? Condição básica para ir para o planeta de regeneração. A primeira, crê em Deus e busca suas leis. O que significa crer em Deus e buscar suas leis? Não quer dizer que já tem fé, que já cumpre as leis. Não, senão ninguém iria. É crer em Deus. Realmente nós todos que somos espíritas acreditamos em Deus. Nós não temos a fé que deveríamos, o que vamos ter, mas acreditamos em Deus. E a gente sabe quais são as leis de Deus no nosso nível e a gente tenta fazer alguma coisa por isso. Pronto, está aí. Isso dá uma intenção que materialista não vai. Por quê? Porque ele não crê em Deus. Como é que ele pode ter materialistas num planeta de regeneração? Aí a gente pode pensar, bom, pode ter exceções, pode. Como? São pessoas que são materialistas, mas que não são de verdade. São pessoas até boas, mas que é só ele encontrar o fio de novelo que ele começa a entender. Pode, com certeza. Não existe uma forte descrença, desaparece o ateísmo, com certeza. Uma sociedade sem exclusão, não tem excludência. Todos são incluídos, não há separatividade. Vitória do homem. Aí agora, vitória do homem sobre. Aí por que está escrito parcial? Porque, na verdade, o que se espera é que no processo da regeneração e no preditoso, esses 3 itens sejam resolvidos. Por exemplo, ódio.
4, desculpa, meu irmão, obrigado. Ódio, paixão, inveja e orgulho. Então, quando você pega esses 4 itens, você vai ver que lá no Evangelho, capítulo 19 ou 20, não tenho certeza, ele aparece como uma mensagem de Santo Agostinho dizendo: esses itens não pode haver na regeneração. Mas eles também falam, mas não são que não vão existir. Vão existir. Por exemplo, um certo orgulho, uma certa inveja, ódio com certeza não, né? Paixão, talvez uma paixão menor, não uma paixão de doença, porque as pessoas ainda vão estar lutando com as coisas. Lembra que nós falamos que o mal ainda existe? Então você pode ser uma pessoa que ainda tem um pouco de orgulho, você tem um pouco de inveja, sabe? Não é aquela coisa forte, mas você tem. Quando você vê alguma coisa, isso vai existir? Claro que vai. Ainda é um mal que nós vamos trabalhar. Mas são as 4 coisas básicas que o ser humano vai ter que trabalhar muito nisso agora e depois, no início da regeneração, para que ele vença isso daí. Por isso que está escrito parcial. Agora é a pergunta, né? Quem vai? Afinal, quem vai e quem fica, né? Quem vai e quem fica, quer dizer, quem fica é bom, viu? Quem vai não é. Quem vai que é ruim. Quem vai não, né? Então, ele define 7 tipos de condições e competências para essa seleção. Isso está escrito na Gênesis, capítulo 28, item 27 e seguintes. Se vocês forem lá e ler o capítulo 18, itens 27 e os próximos, você vai... Ele não está bonitinho assim, 1, 2, 3, não, ele tá misturado. A gente aqui tem que fazer um trabalho, e nem foi eu que fiz, foi um outro palestrista que fez, eu peguei e coloquei aqui. Então, os itens que estão em vermelho são os itens de quem não vai ficar na regeneração. Primeiro, seres primitivos, que eu falei no início da nossa conversa, que são seres que ainda existem no planeta. São seres ainda primitivos, nem de expiação e prova são. São seres não tocados pelo bem. Não tocados são aqueles que são maldosos, cruéis, que não estão nem aí para ninguém, não se preocupam, exploram, escravizam, promovem a guerra, promovem a fome, promovem a escravidão. Todo esse processo e coisas mais que a gente não lembra, que são seres que fazem isso naturalmente. Não fazem e gostam de fazer. Fazem e não estão nem um pouco preocupados, desde que eles estão levando vantagem. Esses não ficarão. Seres maus. Tem ainda os seres maus. Mas, apesar de maus, são tocados pelo bem. O que significa tocados pelo bem? São aqueles seres que trazem... Esses vão ficar. São aqueles seres... Aquele já mudou, ele está tomando água, então eu vou falar. Ele colocou os 2 primeiros itens vermelhos, são os que não ficarão na Terra. Esses não vão ter mais negociação. Sim. Agora, a partir do 3, embora, né, haja mal, mas a pessoa já quer mudar. Exato. Já olha assim, eu acho que encaixa muito nas nossas falhas. A gente olha e fala, meu Deus, eu não queria ser assim. Ainda sou, mas eu não quero mais, me ajuda. Aquela luta interna, né? Então, é isso mesmo. Os seres maus tocados pelo bem, lembra que nós falamos que a Grace leu, o planeta de regeneração ainda tem o mal e tem o bem. Só que o mal que tem não é aquele mal que eu acabei de falar, das coisas graves, do crueldade, tudo isso. Maldosos, cruéis. Não tem. São seres que ainda têm algumas paixões, têm um pouco de orgulho, tem um pouco de inveja, dá uma escorregada aqui, dá uma escorregada ali, mas querem mudar. Eles são tocados pelo bem, mas eles não só basta querer. Eles ficam na regeneração, mas eles têm que se esforçar. Porque aqui tem um risco. Qual é o risco aqui? Nós vamos falar desse risco quando a gente chegar no item 7. É o mesmo risco do item 7. Depois você tem o 4, que são seres melhorados. O que é melhorados? Que já não estão mais no 1, nem no 2, nem no 3. Já são seres que venceram essas questões, que buscam o bem, praticam a bondade e buscam a moral do Cristo como roteiro. Pronto. Muitas pessoas, aqui tem alguns bilhões, eu não diria que são poucos, não, que já são seres que venceram essas etapas, já estão na frente, né? Aí também tem a geração nova, que está lá na Gênesis, o Evangelho fala disso, espíritos que estão chegando, na verdade não estão chegando, já estão chegando e já chegaram muito e ainda continuam chegando, de outro planeta ou outros planetas, o qual está em transição de regeneração para ditoso.
ou felizes, e que não se adaptaram a contendo. Então, são migrados para planetas em transição de expiação e provas para a regeneração. O que acontece aqui é assim, gente. Ó. Quando o planeta Terra era primitivo, ele migrou para expiação e provas. Tá? Isso é normal. Ele migrou, em algum momento ele migrou. Quando ele migrou, veio quem? Veio espíritos de Capela, exilados de Capela. Quem eram os exilados de Capela? Capela, né, estava migrando de quê? De expiação e provas para regeneração. Esses que estavam migrando, alguns não conseguiram, e são bilhões, bilhões, não conseguiram migrar, vieram para a Terra, ou para outros lugares também, para recomeçar em expiação e provas. Eram espíritos com uma tecnologia avançada, tanto que a gente tem muita história do passado de coisas avançadas, mas ainda uma moral ainda meio enfraquecida. Mas eles dominavam. Por que dominavam? Estão entre nós até hoje. Porque eles tinham uma capacidade intelectual muito maior do que os seres que estavam aqui. Agora está acontecendo uma coisa parecida, mas com uma diferença enorme. O planeta Terra está numa transição de novo. Só que agora não é de primitivo para expiação e provas. É uma mudança de transição de planeta de expiação e provas para regeneração. Agora nós estamos naquela fase em que Capela esteve há milhares de anos. E aí nós vamos receber geração nova? Vamos. Só que essa geração nova que nós vamos receber são muito mais avançados que a gente tecnologicamente, mas tem um detalhe. São muito mais avançados moralmente, porque são aqueles espíritos que chegaram lá no fim da regeneração, muito mais evoluídos, mas que não foram para a mundo ditoso por alguma característica que nós não sabemos, alguma coisa que não dava para eles irem ainda. Eles ainda precisavam exercitar mais. Então, eles estão vindo, já começaram a vir para cá, para nos ajudar em tecnologia e moral. Só que tem uma coisa boa também. Junto com eles vieram milhares ou milhões de espíritos que já podem ficar no mundo ditoso, mas como são muito ligados com alguns desses espíritos que vieram para cá, eles vieram também junto para apoiar durante um século, 2 séculos, não sei, para apoiar esses espíritos e apoiar o nosso processo. Olha que coisa bendita que está acontecendo. Boa aqui. Exatamente. Muito maravilhoso isso. Esses são os itens 5. Vamos para o 6. O item 6 são os seres excelentes do planeta. Ah, tá. É que eu juntei as duas coisas. Mas aqui, aquilo que eu falei dos seres excelentes, que já deviam estar no ditoso, mas que vieram junto, que são os amores, né, que ficam ali, né, junto, né? Esses são os itens 6, já são evoluidíssimos que já deviam não estar em regeneração, mas que vão para ficar algum tempo aqui. Pode falar. Não, tem um exemplo para a gente entender, o caso do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, que a história conta que ele, ao desencarnar, depois de tanto tempo, um certo X tempo, né, ele, numa reunião, ele foi oferecido a ele a oportunidade de já ascender para planetas melhores, né, do que a Terra, né? E ele, humildemente, por amor a todos nós aqui na Terra, ele muito humildemente, ele pede a Nossa Senhora a concessão para continuar na Terra. Ele preferiu, ao invés de ir ascender, que era direito dele, por tanto tempo de serviço prestado a todos nós na Terra, né? E é muito bonita a passagem, que conta que ele está nessa reunião, só falando brevemente, aparece uma mão, né? E escrevendo concedido para ele, né? A reivindicação dele, né? Então é isso. Assim como lembrando que aconteceu aqui com o Dr. Bezerra de Menezes, terão esses espíritos já mais evoluídos que, por amor mesmo, aqueles entes deles que estarão aqui entre nós, que ficarão. Imagine que vibração boa que será o nosso planeta em regeneração, né? É isso aí. Bom, esses são os itens, os seres do item 6, que vêm junto com os outros da geração, mas que são um nível bem mais evoluído, chamados seres excelentes. Eles ficarão por um tempo, não ficarão sempre, mas ficarão por um tempo aqui, isso vai ser muito bom. E tem o 7, que eu falei que ia comentar isso com uma explicação também
do 3, né? Do 3. Os 7 são os seres ao meio do caminho. Também tem isso. Eles estão entre os tocados pelo bem e os não tocados. Ou seja, entre um e o outro tem um grupo de espírito que não é... é tocado pelo bem? Não. Então não foi tocado? Não, também não. Sabe esse negócio? Existe. Nem. Está na moda os nem. Pois né? é. Também os Então existe têm. isso, mas aí quando você olha isso, falando que é meio exagero, não. Aí você vê a misericórdia divina, que aproveita tudo. Tudo. O menor indício é aproveitado para o bem. Então, seres ao meio do caminho, entre não tocados pelo bem e os tocados pelo bem, mas que precisa uma melhor avaliação. O que vai acontecer com esses? Eles vão desencarnar em algum momento, vão ficar no plano espiritual, não vão reencarnar aqui na Terra. E depois da transição, depois que for segregado todos, e que todos vieram encarnar, o planeta já vai estar bem melhorado, aí, depois disso, eles vão ser levados para uma avaliação, né? E vai ser verificado. Aquele planeta que vocês moravam agora não é assim. Olha como está se desenrolando. É assim. E alguns vão poder dizer, não quero. Quero viver naquele estilo de planeta que eu vivia. A gente pode achar que é brincadeira, mas não é não. Né? Aí eles vão ser repatriados para o mesmo lugar que foram os outros. E aqueles que falaram, não, eu quero tentar, eles virão para tentar. Se der certo, ótimo. Se não der, também serão repatriados para outros planetas. E a geração nova, quando vocês querem ler sobre isso, vocês vão olhar lá no capítulo 18, são chegados os tempos. A geração nova. Eu sugiro que leiam em casa, é o livro A Gênese, é muito bom. Bom, nós falamos do item 2 e o item 1. Existe um outro item no nosso curso, que é o item 3, que nós vamos ser bem breve para falar. Se vocês lembram lá dos tempos que a gente marcou para o item 1, 2 e 3, o 3 era o maior tempo, que é o que a gente gastaria maior tempo. Por quê? Porque o 3 é todo o processo que nós temos que trabalhar em detalhe em nós para conseguirmos vencer as nossas dificuldades. Né? E o que nós estávamos falando? Nós estávamos falando disso. Né? Reconhecer-se o verdadeiro espírito humano pelo esforço que faz para dominar suas imperfeições. Interesse pessoal, o que é o ser humano, suas potencialidades, fragilidades, como e o que é aprender, por que temos tanto medo, nosso entendimento de bem e mal, de justiça e injustiça, nosso ego, nossas doenças e a cura, a questão da mente, toda essa questão de conhecer mais o ser humano ficou no item 3. O que aconteceu é que a gente trabalhou com isso, mas a gente resumiu um pouco. Porque se a gente não tivesse resumido, nós ainda íamos avançar mais um mês e meio aí, né? E aí eu achei que não era necessário, porque o foco aqui é a transição, apesar que esse item suporta a nossa condição da transição, da estrutura. Gente, esse é o nosso trabalho que nós fizemos, né? Esse é o nosso trabalho que nós fizemos. Eu não sei se vocês têm algum comentário, alguma coisa para dizer. Deixa eu ver se está tudo aqui. Tá. O seu nome saiu. E assim chegamos ao fim. Eu abri o microfone aqui, se alguém tiver algum comentário. Eu estava prestando atenção na Gleice, quando ela colocou sobre o que a gente precisa melhorar. Dá para falar um pouquinho mais alto? Deixa eu ficar mais próximo comigo. Estava pensando no que a gente cada um tem que fazer para melhorar, para mudar, para passar para esse mundo regenerado. Eu tive bastante dificuldade para achar algum defeito, que eu melhorei tanto, talvez um pouquinho a humildade. Você lembra? É uma brincadeira. Eu melhorei tanto que eu não achei um defeito. Talvez um pouquinho a minha humildade tem que melhorar. Mas, Maurício, mais uma hora nós chegaremos lá. A gente vamos. Olha, o mais importante, gente, é nós estarmos aqui, nós estarmos tentando
estarmos estudando, querendo realmente, né? Nós não queremos continuar sendo como nós somos. Queremos ser a cada dia melhores. Isso é importante. Se nós já conseguimos nos liberar de todos os nossos vícios, nossas falhas, ainda não seremos. Mas existe dentro de nós esse desejo sincero de sermos melhores. Né? Isso que é, aos olhos de Deus, importa. Né? E isso que nos qualifica para ficarmos no nosso planeta em regeneração. Mas você sabe uma coisa interessante, Maurício? Às vezes, o dia a dia, as nossas coisas que nós fazemos, por falta de entender um assunto, às vezes a gente passa batido. Se a gente tivesse entendido melhor, a gente conseguiria captar ali alguma coisa para ser feita em nós. Por exemplo, eu não sei se eu mandei para vocês, tem uma lista de um livro que ela faz 2 capítulos, Intolerância 1 e Intolerância 2, Irmãs do Fogo. E ela faz uma lista. E quando eu olhei intolerância, eu falei, bom, eu tenho um pouco de intolerância com algumas coisas. Mas quando eu olhei a lista, eu vi que eu tinha um monte de intolerância. Eu falei, nossa, mas tudo isso eu tenho, não é possível. Então, assim, aquela leitura em que eu vou ler de novo, que eu tenho um livro, é uma leitura que eu tenho que fazer sempre, porque ali eu vou encontrar várias coisinhas que eu posso fazer para ser melhor. E às vezes a gente não se preocupa de saber o que seja a coisa. Você fala a palavra intolerância, você pensa em alguma coisa, mas é muito mais do que a gente imagina. E uma dica, nós temos feito aqui em casa, tem dado certo. Né? Quando a gente vê uma página instrutiva, tipo um dia acho que até trouxe para nós 10 itens de alertas que você está em perigo. A gente coloca, imprime com letras bem grandes, coloca lá na geladeira, cozinha é um lugar que a gente está sempre transitando, né? Pendura assim bem de frente. Então, para chamar a atenção, são aquelas coisas que a gente identifica em nós mesmos, né? Que é mais difícil que a gente deve ter. Persistência, humildade, pedir ajuda, sabe? Reconhecer que a gente, de vez fingir que não tem, né? A gente reconhecer, eu tenho essa dificuldade, mas eu quero e vou reparar. E é isso, meus queridos. Nós desejamos de todo o coração que o que nós trouxemos aqui, que tenha sido útil. Para nós foi muito importante rever tudo isso. Como todos vocês sabem, quando a gente fala, a partir do momento que a gente se coloca aqui diante de vocês, é uma responsabilidade muito grande em tudo que nós falamos e, sobretudo, como a gente aplica isso na nossa vida. Né? Então, para nós foi uma grande oportunidade de reflexão e persistir nessa ideia, nesse ideal de sermos melhores, para estarmos juntos no planeta em regeneração. Olha, foi uma alegria e um prazer. Agradeço imensamente a oportunidade que vocês nos deram e tenho certeza que sempre será um prazer e uma honra todas as vezes que tiver algo que a gente puder contribuir. E falando com o Maurício e com o Roberto especificamente, verifiquem a data certinho que querem recomeçar o outro trabalho. Eu já estou preparando e a gente vai se falando. Eu já fico pensando numa data que vocês marcarem para a gente já deixar tudo engatilhado. Maravilha. Algo mais que alguém queira falar? Oi, nós aqui do Centro Caminho de Luz é que agradecemos de coração toda essa dedicação, esse empenho de vocês durante todos esses 9 meses, toda terça-feira, sem falhar, sem atrasar, com uma perfeição assim, que eu vou sentir muita saudade até o início da próxima temporada aí. E vamos revendo todas essas aulas, estudando ela, porque o nosso dever aqui ainda é replicar isso, né? A gente tem que saber bastante para poder falar com propriedade para aqueles que ainda não conhecem sobre o assunto. Fico de coração muito agradecido a vocês, esse casal maravilhoso que faz parte da... Gente, olha, Maurício, certamente, nós só não estamos juntos fisicamente,
Mas não é à toa que nós estamos já pelo segundo ano já envolvido com vocês. Vai para o terceiro. E tenho certeza, vou falar uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão acreditar. Nós amamos vocês. Que é gostoso a gente estar com vocês, mesmo sem conhecer. Eu tenho muita vontade de um dia poder abraçar cada um, sentir. Um dia a gente vai lá. Um dia iremos a isso. Deus quiser. Estamos esperando A vocês. gente vai fazer uma É. não em alta temporada, na baixa temporada a gente aparece. É, Gente, um abraço, beijo. Que Obrigado. Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Gratidão. Tchau. Fiquem com Deus. Vamos conversando. Muito obrigado.